se sentar e as crianças já podem se dirigir até onde está ali a irmã Nádia, na saída deste salão de culto, porque elas serão conduzidas para nosso departamento infantil, e lá elas continuarão em culto, assim como acontece também no domingo pela manhã, domingo à noite, graças a Deus, porque cada família que tem uma criança e que se planeja para vir, pode vir tranquilamente, porque elas receberão também toda a atenção e todo o cuidado. Deus abençoe nossas crianças, toda a equipe, irmã Nádia. Amém. Agora eu vou pedir para nós ficarmos de pé novamente. Só pelo tempo suficiente para a leitura do texto bíblico, porque assim nós podemos fazer a leitura de modo mais reverente. Não que sentados nós não possamos exercer esta reverência, mas é que diante da dignidade da palavra de Deus, é um gesto que comunica melhor a contrição do nosso coração, como nós desejamos que essa palavra seja vivida por cada um de nós. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao 17, e à luz desse texto, pela misericórdia de Deus, vamos meditar sobre a aliança eterna de Deus com o seu povo. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Podeis assentar. Nós vivemos numa sociedade
imediatista, debaixo da cultura do imediato. Isso torna a nossa sociedade superficial. Falta tempo para aprofundar até mesmo a mais trivial das conversas. Quando a gente pensa na influência da cultura digital, nós lembramos que a tendência é isso se intensificar cada vez mais. Eu estava lembrando que, não muito tempo, nós fazíamos uma operação com cartão de crédito numa maquineta que você colocava o cartão vinha com relevo, né? Então você colocava, tinha ali um stencil, alguma coisa assim, passava aquela máquina, você tinha que assinar e depois tinha que ligar, fazer uma ligação para a operadora, para aprovar ou não. Alguns que são desse tempo já estão olhando para mim, já estão se identificando. Aí tinha que ligar para a operadora para saber se tinha crédito ou não. E aí, imagine o tempo que passava. Hoje tem o Pix, sem custo e instantâneo. Impressionante, qualquer hora da madrugada que você quiser. Cuidado, estabeleça bem os limites lá do seu banco para que você não seja alvo de muitos golpes que têm acontecido. Mas a velocidade é inacreditável, inimaginável. Isso torna a nossa sociedade, como eu disse, cada vez mais exigente de pressa, de que tudo seja a tempo e ao modo. Então, nós perdemos um pouco a noção de como devemos fazer os nossos planos, de como devemos nos posicionar diante da vida. Nós queremos tudo aqui e agora, de imediato. Tem até cânticos evangélicos que reclamam isso, né? Eu quero ver agora o teu poder. Tem que ser agora. Eu quero ver aqui e agora a manifestação do plano de Deus. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, como eu disse, a olhar para o futuro, mas também a olhar para o passado, e a saber que Deus está sobre o tempo, sobre o passado, o futuro, e é no presente, no relacionamento com Deus, que nós vamos conhecendo os seus planos. E já sabemos que do jeito que nós estamos vivendo, os nossos planos têm uma tendência sempre ao imediato, à superficialidade. O tempo humano é medido através de intervalos, de períodos determinados. Por exemplo, nós estamos agora num pleito eleitoral e o que está sendo disputado é um mandato, e esse mandato tem 4 anos. Então é um mandato, é um período. O plano que aqueles que pleiteiam o governo federal, por exemplo, devem apresentar é um mandato para 4 anos, porque o tempo é determinado. Então, quando sai, por exemplo, uma nova moda, sai numa estação. Não se tem a garantia de que na próxima estação valerá. E é por isso, numa cidade como Divinópolis, que é polo de moda, enquanto a gente está comprando a moda de uma estação, a outra está sendo preparada, porque é cíclico. E os planos, inclusive planos de negócios, devem contemplar esses períodos, esses ciclos. Nós temos um limite, sempre temos um limite. Na internet, o que dizer? Na internet, são milionésimos de segundos. Quando nós clicamos, já queremos ter a resposta. Se não vier em 3 segundos, a gente quer trocar o computador, ou trocar a conta da internet. Isso tudo nos coloca diante do plano de Deus de uma forma totalmente incapaz de sondar a mente de Deus, o conselho de Deus, o que Ele leva em conta na hora de nos convocar, de nos chamar para participarmos daquilo que Ele está fazendo, do seu plano que já está em ação. O plano de Deus, para nós, envolve milênios, por exemplo. Nesse texto, nós voltamos em 3.000 anos no passado, 1.000 anos antes de Cristo, no tempo do rei Davi, do início da dinastia de Davi, 3.000 anos atrás, Deus estava colocando em ação, em prática, um plano que alcançou a sua vida aqui. Nós precisamos olhar para Deus como o Deus soberano, que conduz a história,
de uma forma que nós nunca vamos conseguir decifrar, discernir, mas nós podemos ter certeza que se Ele é soberano, Ele garante que a aliança que foi firmada conosco, com a sua igreja, e pessoalmente, o relacionamento que Ele estabeleceu com cada um de nós, é uma aliança eterna, porque Deus é eterno. E os seus propósitos sempre direcionam-se para a eternidade. Davi havia conquistado Jerusalém, havia resgatado a arca que estava na posse dos filisteus durante muito tempo, e a partir desse momento, quando ele assume o trono, ele, em gratidão a Deus, decide construir um templo, uma habitação para o Senhor. E apresenta esse plano para um seu conselheiro. Era assim que o profeta, naquele momento, exercia também o seu papel. E quando ele apresenta esse plano, o profeta, talvez precipitadamente, confirma um plano como esse, motivado pela gratidão do rei por ter chegado a esse tempo de descanso dos seus inimigos, só pode ser um plano aprovado por Deus. Então, rei, pode pôr em prática. Isso é de Deus. Ele deve ter pensado. Mas imediatamente, Deus disse: olha, eu não quero contar com você como conselheiro do rei, não. Eu quero que você diga ao rei o que eu mando. Agora você vai exercer o papel de profeta. Volta lá e leva o rei a uma reflexão mais profunda. Faça com que ele volte o olhar para o passado e investigue se eu já solicitei, em algum momento na história do povo até aqui, a construção de uma casa. Agora, diga a ele que eu não vou aceitar que ele construa uma casa para mim. Depois, o filho dele construirá. Mas diga a ele que eu vou edificar uma casa para ele. Davi queria construir uma casa para Deus. Deus mandou o profeta dizer a Davi que ele edificaria uma casa. Só que aqui, a palavra casa é muito importante para nós, porque nesse texto, ela é uma chave para entendermos a aliança que Deus está estabelecendo com Davi. A casa, a palavra, aparece várias vezes ao longo do capítulo 7 até o versículo 17. Ela significa, por exemplo, nos primeiros versículos, a própria casa física de Davi. Mas depois Davi disse que construirá uma casa para o Senhor. Aí ele está falando de um santuário, de um templo. E depois, quando Deus responde a esse desejo do rei, reorientando os seus planos, casa já significa uma dinastia. E esses são os dois sentidos que estão sendo associados, que estão ligados aqui. Casa, santuário, e casa, dinastia. Então, o rei pretendeu edificar um santuário. E esse santuário era um santuário ao Deus único, o Deus vivo e verdadeiro. Em Samuel, e nesse capítulo, que Davi faz a afirmação mais categórica em todo o Antigo Testamento sobre o monoteísmo, sobre a adoração exclusiva a Deus. Está no próprio capítulo 7, versículo 22. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós temos ouvido. Mais enfático até mesmo do que Êxodo capítulo 20, do que Deuteronômio no capítulo 6, que afirmam que há um só Deus. A casa que seria construída para esse Deus seria um testemunho de que esse era o único Deus vivo e verdadeiro. Deus não reprovou esse plano de Davi. Ele redirecionou e levou Davi a uma visão muito mais profunda e muito mais extensa no correr dos séculos. Deus estava estabelecendo, então, uma aliança com Davi, através da qual a humanidade receberia o seu verdadeiro rei, o rei absoluto, o Senhor dos Senhores. Vejam que interessante, nós estamos aqui há 3.000 anos de distância, não sabemos há quanto tempo estamos do retorno do rei,
o Senhor Jesus, mas estamos falando de rei. E estamos num momento em nosso país em que a democracia se mobiliza para eleger um presidente pelo voto direto, né? Já fizemos isso no último dia 2, voltaremos, querendo Deus, de novo a fazer isso no dia 30. Então, num sistema democrático, onde a população escolhe os seus representantes, fica estranho, né, falar de rei, de monarca, de senhor. Mas Deus escolheu intervir na história, entrar na história nesse momento, para preparar durante um milênio, durante 1000 anos, a vinda de Jesus. Era necessário então estabelecer antecipadamente esta aliança, para que no tempo oportuno, no tempo apropriado, na plenitude do tempo, como diz o apóstolo Paulo depois, Jesus pudesse vir exatamente dentro desta aliança. Por isso, nós precisamos lembrar de alguns detalhes importantes para entendermos esse texto. Esta aliança, ela tem um modelo que era muito conhecido na época. Deus entrou na história real, na história do povo de Israel, que convivia com outras nações. Então era muito comum, irmão Djalma, dois tipos de aliança, dois tipos de contrato. Um era um tratado onde o soberano, o senhor, chamado de suzerano, ele entrava em acordo, entrava em aliança com um servo, com um vassalo, estabelecia no contrato quais eram as regras, e se o vassalo, o servo, quebrasse as regras, ele seria punido. Maldição é quebra da aliança. Se houvesse a quebra do contrato, a quebra do tratado, nesse tipo de tratado, o vassalo, o servo, seria responsabilizado, seria amaldiçoado. Estamos falando agora do tipo de concerto, do tipo de aliança feita no Sinai, a aliança do Sinai. Era uma aliança condicional. Foi dada ao povo através de Moisés. Nós encontramos isso nos capítulos 19 e 20 de Êxodo. E o texto é muito similar para que o povo pudesse entender, irmão João Batista. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Isso é o capítulo 20 de Êxodo. Ali, o decálogo são as regras que o povo era obrigado a cumprir, para ter a posse da terra que pertencia ao Senhor. Era condicional. Mas agora, nós estamos diante de um outro tipo de tratado, de uma outra aliança, e isso é muito importante para entendermos a importância desse capítulo em todo o Antigo Testamento. O capítulo 7 chega a ser considerado por alguns, o capítulo mais importante do Antigo Testamento. Mesmo que haja um exagero nisso, nós não podemos negar a importância desse momento na história do povo de Israel, porque aqui a aliança é diferente, a aliança é incondicional. A aliança aqui é do tipo de concessão real. Agora, o soberano, o rei, o proprietário daquela terra, o senhor daquele povo, escolhe alguém, normalmente porque lhe agradou, normalmente porque lhe presenteou, e então unge essa pessoa, escolhe essa pessoa, torna essa pessoa o protetor daquele povo ou daquela etnia e concede benefícios, sem levar em conta a reciprocidade, sem exigir uma condicionalidade. Ou seja, a maldição estará sobre quem ferir esse protetor, contra os inimigos dele. A concessão real é um tipo de documento que garantia a proteção àquele que era escolhido e ao seu povo que ele representava naquele momento. Esse era o tipo de negócio que era feito. Como Deus entrou na história há 3.000 anos, ele precisava se comunicar na linguagem que o povo entendia. E naquele tempo, então, Deus nos comunicou algo que é decisivo para nosso relacionamento com Ele até hoje. A aliança de Deus com o seu povo, através de Davi e depois através de Jesus, é uma aliança incondicional e é uma aliança inquebrável, uma aliança perfeita, uma aliança eterna, garantida exclusivamente por Deus. Com a garantia, inclusive, da proteção de qualquer que se levante contra aqueles que herdam
os benefícios desta aliança. Isso é tremendo, meus irmãos. É esse o tipo de relacionamento que nós desfrutamos com Deus. Um relacionamento todo ele garantido por Deus do início ao fim. E isso foi preparado 1000 anos antes da vinda de Jesus. E quando a pregação do Evangelho começou através dos apóstolos enviados por Jesus, isso simplesmente contrariou qualquer expectativa até então, de qualquer civilização até aquele momento. Isso é revelação de Deus. E nós herdamos essa promessa, hoje vivemos esta aliança com Deus. Agora, diante disso, meus irmãos, tem uma resposta que precisa ser dada. É a resposta que Deus espera de nós. A resposta de Davi foi uma vida de gratidão a Ele, de gratidão ao Senhor, uma vida de louvor. Vejam como Davi reagiu e como nós devemos reagir. No versículo 18, o texto diz, 18 e 19, então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que tenhas trazido até aqui, ou para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, para 2022, depois de Cristo, tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. É instrução, é ensino, é revelação de Deus, que nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento sobre o significado do relacionamento de Deus conosco. Versículo 23 nós já lemos, mas o 26, por exemplo, diz, seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. O 29 diz, sê pois agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Louvado seja Deus. Esta atitude, uma atitude de louvor e gratidão continuamente diante do Senhor. Mas a resposta de Davi, e a nossa resposta deve ir além. Nós devemos relativizar qualquer outro compromisso humano, qualquer outro acordo, qualquer outro negócio, qualquer outra reivindicação de lealdade a nós, oferecida ou reivindicada, porque diante de nós está o Senhor que nos escolheu e que nos deu gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. Estamos aqui nessa noite com esse objetivo, de refletirmos sobre isso. Nós vivemos numa sociedade do aqui e agora, numa sociedade do bate-pronto, onde tudo é para ontem, onde não sabemos esperar, e nós queremos nos relacionar com Deus dessa forma. Deus tem um plano que só na história humana cruzou milênios, mas esse plano é eterno. E diante dele, meus irmãos, nós não podemos, em momento algum, reduzir o nosso relacionamento com Deus a nada que seja material ou que seja humano. Por isso, Deus disse que não aceitava, num primeiro momento, a construção de uma casa. E por isso ele apontou para além de Davi, para o Senhor Jesus. A aliança eterna de Deus conosco, meus irmãos, é uma aliança eterna. E isso nos leva a refletir sobre a relativização de tudo, inclusive a relativização do que possa significar os nossos projetos, o que possam significar os nossos projetos e os nossos esforços. Tudo que nós possamos fazer diante de Deus não garante, não condiciona o agir de Deus em nossa vida. Vejam que na atitude do profeta e do rei, nós temos muito a aprender sobre isso. Por que Deus impediu aquela construção inicialmente? Porque ela não era urgente. Porque Deus ordenaria o seu plano, e primeiro vinha então a escolha de Davi, a passagem do tempo de Davi para depois então o seu filho construir. O profeta pode ter sido precipitado, na verdade ele fez o papel de conselheiro, diante de um plano muito bom,
que qualquer rei naquela época poderia apresentar e seria muito bem aceito, era comum no seu tempo, ele então confirmou que era a direção de Deus. Meus irmãos, aqui há um aprendizado para nós. Como o texto diz, isso é instrução para nós. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o plano de Deus na nossa vida é eterno, e ele não será condicionado ao nosso esforço, à nossa inteligência, aos nossos recursos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quando apresentarmos diante de Deus um plano, deve ser humildemente e pedindo a Deus que aprove e confirme em nosso coração. Nós não podemos jamais colocar palavras na boca de Deus, se a gente pode usar essa expressão. Devemos organizar a nossa vida de tal forma que antes de uma decisão, nós devamos lembrar desse plano eterno de Deus e pensar: o que eu vou fazer, ou pessoalmente, ou com a minha família, me conduzirá ou nos conduzirá para dentro desse plano, para um envolvimento maior com a obra de Deus, para a salvação de pessoas, para a restauração de famílias que não conhecem a paz que há em Jesus? A minha vida está organizada em termos de prioridades, de compromissos dessa forma? Eu preciso me policiar, e sempre que eu estou diante de um plano que eu considero bom, eu devo tomar todo o cuidado para não me precipitar e tentar dizer que é um plano que vem de Deus. Eu preciso condicionar as melhores intenções que possam estar no meu coração. E isso, meus irmãos, exige de nós disciplina. Isso exige de nós um cuidado para que diariamente estejamos revisando o que está em nosso coração. O coração tem muitos desejos, e ele sempre vai procurar concretizar esses desejos. Mas a inclinação do nosso coração nem sempre é na direção da vontade de Deus. Mesmo que seja boa essa ideia, por exemplo, adquirir um imóvel, comprar uma casa, qualquer pessoa diria: não, isso é muito bom, é melhor do que o aluguel. Eu já tive uma experiência, por exemplo, vivemos em família uma experiência assim, quando o raciocínio era esse: nós vamos investir no financiamento, porque esse imóvel depois será nosso, é muito melhor do que o aluguel. Tudo bem, mas, meus irmãos, eu confesso que deveria ter orado mais. Eu deveria ter submetido de maneira mais insistente esse plano diante de Deus. Porque nós adquirimos o imóvel, moramos nele 1 ano e depois mudamos de cidade. E tivemos agora que administrar um imóvel à distância. Nós não sabíamos nem o que aconteceria 1 ano à frente, mas não sabemos o que acontecerá amanhã. Por isso nós não podemos dizer que amanhã nós faremos isso ou aquilo, como nos adverte Tiago. Devemos afirmar: se estivermos vivos, e se for esta a vontade de Deus, faremos isso ou aquilo. Por quê? Porque nós somos como um sopro, nós somos como uma névoa. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o plano de Deus não dependerá das nossas boas ideias, da nossa inteligência, dos nossos recursos. Não, o plano de Deus está em curso. Ele está conduzindo nossa vida. Muitas vezes o que nos falta é sensibilidade. O que nos falta é obediência, para de fato, corajosamente, avaliarmos como podemos fazer agora, nesse final de ano, mais uma vez, diante do futuro, porque nós não podemos temer o futuro. O futuro pertence ao Senhor. Se Ele colocou em nosso coração um projeto, nós devemos fazer. Faremos como Ele quiser, quando Ele quiser. Davi tentou construir o templo, ele não foi o construtor, mas o seu filho construiu. E o que coube a ele? O que coube a ele foi recolher todos os recursos possíveis para aquela construção, e Deus abençoou o povo com aquilo. É do jeito de Deus, é na hora que Deus quiser. Mas nós devemos sim colocar diante de Deus e corajosamente, como eu disse, revisar a intenção do nosso coração. Qual é de fato o nosso objetivo? Hoje, a vida em sociedade é marcada pela fama, pelo dinheiro, pela popularidade, pela opinião pública, pela expectativa social. Será que é isso que está conduzindo o nosso coração? Deixemos então, meus irmãos,
reverentemente que Deus nos corrija se for o caso. Que coisa boa, né? Já pensou? Você acordar cheio de planos, cheio de ideias, e aí você diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí Deus diz assim, olha, vem cá, volta lá e diz assim, olha, eu falei de mim mesmo, viu? Foi a minha ideia, foi o meu coração. Deus não mandou, não. Cuidado ao dizer que Deus mandou alguma coisa, porque Deus está agindo, às vezes silenciosamente, anonimamente, mas Ele está conduzindo a história em cada momento. A aliança que Deus tem conosco relativiza até mesmo a nossa capacidade, não depende dos nossos recursos, porque ela é sustentada pela sua graça, que é incondicional. O que é que garante a aliança de Deus conosco, que se concretizará na volta do Senhor Jesus, como nós sabemos biblicamente? É a graça de Deus. Os versículos 14 e 15, ao anunciar, ao prometer, ao apontar para um futuro próspero da dinastia de Davi, já antecipa que seus descendentes seriam fracos e indignos, que eles tropeçariam, que eles desobedeceriam. Mas mesmo assim, Deus sustentaria essa dinastia, e sustentou durante 4 séculos, do início do século 10º até o ano 587, quando o templo foi destruído no cativeiro babilônico, na invasão de Nabucodonosor. Lembra que eu falei daquele outro tipo de aliança, daquele outro tratado, que era condicional, que dependia da obediência? O povo desobedeceu, Deus enviou os profetas, o povo não se arrependeu, então Deus permitiu que o templo fosse destruído. E se encerrou então aquele contrato. Mas a aliança de Deus com Davi vigorava e continuou. Percebem a importância de Deus ter feito essa aliança com Davi antes, muito antes de começar a dinastia, porque Deus já sabia que em 4 séculos, mesmo com a sua graça, o povo cairia e seria escravizado. E nunca mais o povo de Israel teve autonomia política. Nunca mais a monarquia de Davi conseguiu ter essa liberdade. Alguns momentos históricos, como a revolta dos Macabeus, deu início a uma espécie de estabilidade, de independência, mas mesmo assim, muito pressionada e oprimida pelo Império Romano. Mas nós sabemos quando esse reino será de novo restaurado, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós lemos em Apocalipse 22. Nós sabemos que o descendente de Davi virá. Até lá, meus irmãos, nós dependeremos da graça de Deus. A igreja depende da graça de Deus, a sua vida cristã depende da graça de Deus. Toda a sua família, os seus planos pessoais, os planos de negócio, dependem da graça de Deus. Ele quer usar a sua vida para ser testemunho diante de outras pessoas, nesse mundo em trevas, mas não confie em si mesmo, não espere de si mesmo, confie na graça de Deus. É assim que Ele vai fazer, como sempre fez, como sempre tem feito. Toda a nossa vida cristã deve ser simplesmente pautada por essa resposta de louvor e gratidão a Deus diariamente, porque tudo depende da graça de Deus. Tudo é graça, meus irmãos, tudo é graça. O ar que você respira nesse momento é graça de Deus. Ele não só promete, Ele não só firma uma aliança e garante com a sua graça, como Ele vai cumprir na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira vinda de Jesus, esse reino já foi inaugurado. Hoje, nós somos esse reino, nós, a igreja, somos esse reino do Messias. Ele reina espiritualmente, mas Ele reinará de forma completa quando o reino for consumado na sua volta. É para isso que aponta esse capítulo também, porque a aliança eterna de Deus com Davi era uma aliança eterna. No tempo de Davi, essa profecia foi cumprida parcialmente, de forma provisória. Quando Jesus veio, o reino foi iniciado. Vamos lembrar de alguns textos que normalmente nós lemos no Natal. Primeiro capítulo de Mateus, por exemplo, que diz que José era filho de Davi. Aliás, Mateus 1:1 diz que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi. E Mateus, no capítulo 1, versículo 20, diz que José era descendente de Davi. Então Jesus vem nessa linhagem. Em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11,
nós temos o anúncio de que o Messias significa rei ungido, o protetor da nação. O anjo anuncia que o evangelho, essa boa nova, é para todo o povo. O versículo 11 diz: porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O apóstolo Pedro depois vai defender isso diante das autoridades judaicas. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, um texto que convém que leiamos para confirmarmos isso em nosso coração, Atos capítulo 2, versículo 34. A 36, diz assim: Davi, ou porque Davi, não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro então está dizendo: Davi fez uma profecia que não se cumpriu plenamente na sua vida e no seu reinado, porque ele era considerado filho de Deus, no sentido de que ele foi escolhido por Deus como ungido. Mas o verdadeiro Filho de Deus, o próprio Deus, ele chamou de Senhor. Esse é o Senhor Jesus, segundo o apóstolo Pedro, Senhor e Cristo. Nós temos, meus irmãos, como cantamos, nós temos segurança e temos paz. Nós estamos passando um momento difícil no mundo e em nosso país. E convém lembrar, convém recebermos a advertência da palavra de Deus. Relativize todos os projetos, todos os recursos, todos os esforços humanos para implantar esse reino de Deus aqui na terra. Existem sinais desse reino: a paz, a justiça, a verdade. Mas, meus irmãos, esse reino só será consumado, só será implantado definitivamente na volta do Senhor. Convém lembrarmos, meus irmãos, como o pastor Tarcísio já fez menção aqui recentemente, nós não podemos depositar em nenhum projeto político a esperança da nossa salvação. Nós não podemos vender a nossa consciência a nenhum político, e estamos aqui falando de nenhum, absolutamente nenhum. Nós devemos exercer a nossa responsabilidade como cidadãos, como eleitores, com consciência, livremente, com consciência respeitada, como nós fazemos aqui. Mas, meus irmãos, não podemos transferir a nossa lealdade, a nossa confiança, a nossa expectativa a nenhum ser humano, a nenhum projeto humano. Não podemos descansar, meus irmãos, crendo que depois de digitarmos na urna, não é mais depositar não, né? É digitar agora. Digitarmos na urna o nosso voto, agora sim teremos paz. A nossa paz está no Deus vivo e verdadeiro. Ele fez conosco uma aliança, Ele fez com o seu povo uma aliança eterna, uma aliança perfeita, uma aliança inquebrável, uma aliança incondicional que Ele garante. E eu finalizo lembrando que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz que nós já recebemos em Cristo toda sorte de bênçãos espirituais. Aqui, meus irmãos, a aliança de Deus com a igreja. Leia depois o capítulo 1, leia o capítulo 2 de Efésios, e você vai ver que a igreja já desfruta dos benefícios, das promessas desta aliança com Deus. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos ou de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda a abundância do reino de Deus está à sua disposição a cada manhã quando você levanta da sua cama. Toda a paz que Jesus disse que nós não deveríamos procurar no mundo, porque o mundo não poderia nos dar, mas que Ele nos deu. Ele disse: eu deixo a minha paz, está à nossa disposição. Toda a alegria do Espírito Santo que nós precisamos para enfrentar as aflições desse mundo tenebroso está à nossa disposição. Todas as bênçãos do reino de Deus, que é invisível, que não tem forma aparente, que não está em um estado ou em uma organização social, está na pessoa de Jesus, que habita em nós pelo seu Santo Espírito,
para nos garantir que esta aliança está selada até a volta do Senhor. Ah, meus irmãos, e nesse dia, na volta do Senhor, aí sim, todos nós, com alegria, reconheceremos que Ele é o nosso Rei. Mas aqueles que hoje não o temem, não o reverenciam, terão de fazê-lo. Toda língua há de confessar, todo joelho se dobrará. É assim que nós devemos avaliar o cenário atual do mundo. Nós temos tudo. Tudo é vosso, diz a palavra de Deus. Tudo está à nossa disposição. Mas, pastor, falta o pirão no prato. O salário não consegue esticar para acompanhar o mês, que é longo demais. E a doença, pastor? E as dificuldades? Eu lhe pergunto, meu querido, quando Jesus pisou nessa terra aqui, Ele resolveu tudo com o estalar de dedos? Ele virou o mundo ao avesso e disse, a partir de agora é pleno? Não, porque Ele começou a implantar o seu reino, primeiro no coração daqueles que ouviram a sua voz, com uma cultura, com uma visão da vida, que iria atravessar a história até chegar aos nossos dias. E é nessa esperança que nós estamos. Se o próprio Senhor, que poderia mudar toda a estrutura social, econômica e política, não o fez, por que nós teríamos que pedir? Por que nós teríamos que fazer disso a nossa prioridade? A transformação deste mundo. Nós devemos sim amar, nós devemos sim obedecer ao Senhor, mas devemos fazê-lo em aliança com Deus, confiados na graça de Deus, em cada oportunidade que Ele nos der. Vamos continuar louvando ao Senhor, como nós já fizemos hoje. Vamos louvar e agradecer ao Senhor, que é o Deus da aliança eterna. Vamos relativizar todos os nossos compromissos, todos os nossos projetos. Vamos condicionar a nossa visão da vida e do mundo a esta aliança que nós desfrutamos com Deus. Isso não é um discurso, isso não é uma ideologia, isso é vida, vida de Deus em nossa vida. Isso deve descer até o nível do comum, do ordinário, do dia a dia. Isso deve transformar nossos relacionamentos, isso deve impactar o nosso orçamento, isso deve fazer com que a nossa vida seja transformada de glória em glória até a volta do nosso Senhor. Louvado seja Deus.